Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de projeto integrador do técnico em segurança do trabalho. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o nosso plano de orientação da oferta, que é um documento base no qual a gente deve trabalhar relacionado ao projeto integrador do curso técnico em segurança do trabalho. Quando a gente fala sobre o projeto integrador, pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, e isso fique claro, cristalino, é que o projeto integrador ele é diferente, né? Ele nada se assemelha e ele é totalmente diferente de um trabalho de conclusão de curso de uma graduação, tá bom? Ou de uma monografia, ou de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. O foco não é esse, tá? O foco é que a gente tenha, né, aqui uma prática de orientações metodológicas do curso técnico de segurança através de 3 etapas: a problematização, o desenvolvimento e a síntese, né, ou basicamente o encerramento. Quando eu falo em problematização, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Toda vez que a gente fala sobre a atuação do técnico em segurança, ele atua com base numa norma regulamentadora, ele não tira da cabeça dele, né, uma ação do técnico em segurança. Então, no momento que a gente fala de problematização, significa que uma empresa, né, uma empresa em questão, ela tem um problema. Então, nesse momento, cabe aos alunos, sendo orientado pelo docente, o desenvolvimento de uma solução para esse problema. Então, suponho que uma empresa ela tem ali uma deficiência, vamos falar assim, né, ou mais assertivamente aí, ela tem uma dificuldade em trabalhar com treinamentos em segurança do trabalho neste momento que nós vivemos em pandemia. Esse é um problema. A empresa tem um problema relacionado a treinamento ou qualificação dos seus colaboradores. Esse é um problema, primeiramente porque nós estamos em distanciamento social, nós vivemos uma pandemia, e eu tenho aí um problema que é a qualificação desses trabalhadores. Muito provavelmente esses trabalhadores estão trabalhando ou em home office ou de modo presencial com distanciamento. Mas aí eu preciso manter o nível de qualificação técnica desses colaboradores, sejam eles no momento de uma integração, né, no momento que eles vão entrar na empresa, ou seja realmente uma reciclagem desses trabalhadores, né? Até a gente não gosta muito de usar esse termo reciclagem, né? Porque parece que a gente está reaproveitando, mas de fato o problema é que o trabalhador ele precisa ser reconscientizado, vamos falar assim, né? Nem sei se essa palavra existe, mas se manter consciente em relação ao risco ocupacional. Então esse é o problema. Nós temos uma situação, problema. Qual que é o caminho, né, que o técnico de segurança precisa desenvolver? Primeiramente, ele tem que reconhecer o problema, né, encontrar as dificuldades da organização, encontrar as dificuldades que os novos funcionários podem vir a apresentar e como ele vai fazer para solucionar esse problema. Pode ser através de um vídeo, pode ser através de gravações, pode ser através da elaboração de um manual, pode ser através da elaboração de um relatório, né? O documento do nosso projeto de orientação prevê a elaboração de um relatório técnico, porque a gente precisa desenvolver essa linguagem mais técnica de elaboração. E por último, né, não menos importante, a gente tem a síntese. Se a gente buscar aí na tradução literal significa síntese, é algo sucinto, é algo curto, é algo breve. A síntese é o fechamento do que diz respeito ao projeto integrador. Então, eu tenho o problema, como que você desenvolveu, né, a solução desse problema e qual que é a equiparação relacionada a essa solução. Pessoal, dúvidas até aqui? Algum questionamento? Vocês têm alguma sugestão? Tá legal o áudio? A síntese seria a conclusão, né, professor, de todo Exato. dessa elaboração aí desse trabalho aí de segurança do trabalho, né, em cima da empresa. Perfeitamente. A síntese é o fechamento, é a conclusão, e é mais importante ainda vocês guardarem essa informação, que a síntese é o que vai fazer sentido tanto para o aluno, que é o técnico em segurança do trabalho, como para a empresa, né, ou a eventual empresa aí que ela encontrou, né, para fazer o desenvolvimento do seu projeto. Tudo bem? Beleza. Mais alguém, pessoal?
Pra mim tá ok Não, também. professor, tudo certo. Tá. Beleza. Até quando a gente fala sobre essa palavra síntese, não é muito comum a gente utilizar. Mas eu vou contar uma coisa que acontece para vocês em grande parte da situação da nossa atuação de técnico de segurança. A gente pega lá o documento, né, a gente faz um relatório, né, desse tamanho aqui, né, um livro, vamos falar assim. A empresa vai abrir, vai olhar a capa, vai folhear, né, vou até abaixar um pouquinho aqui a minha câmera, né, esse aqui é um caderno, não vai ter muitas informações, então ela vai folhear, mas o que tem o hábito, né, de fazer é o seguinte, lá no final, e ver a conclusão, tá? Então, a síntese é a conclusão, realmente, é o fechamento do projeto de vocês, tá bom? Então, toda vez que a gente fala sobre síntese, ele tem que dar uma solução para o problema. Se eu chegar no final do projeto e falar assim, olha, eu não tenho solução para o problema, também é uma síntese, tá? Mas o ideal é que, ao longo do desenvolvimento do projeto, a gente prevê essas 3 situações. Se hoje vocês já encontraram a empresa, já tem ali um levantamento de informações, vocês certamente já levantaram a problematização. Muito provavelmente o professor Jefferson passou um roteiro para vocês, que é o roteiro de desenvolvimento. E aí eu vou me apoiar numa apresentação de uma aluna, né? Eu gostaria que vocês, assim, eu vou até encaminhar isso para vocês depois, retirando algumas questões relacionadas ao nome da empresa, mas o desenvolvimento é um roteiro, é um script, né? Ela serve aqui como base, porque quando a gente pega também as normas regulamentadoras, eu não posso começar no projeto falando de NR10, né? Porque eu esqueci da NR1, da NR2, da NR3, 4, 5, até chegar na 10. Então, eu tenho que obedecer uma certa lógica na elaboração do meu projeto. E aí eu tenho que ter, por exemplo, a apresentação da empresa, que é algo primordial. Eu vou ter que ter ali a introdução, ou falar da empresa, o que ela faz, qual que é o ramo de atuação dela, fazer uma apresentação para toda e qualquer pessoa que nunca ouviu falar sobre essa empresa, que ela, de certa forma, conheça a sua área de atuação, tá bom? Então, ela vai fazer uma breve apresentação, não é nada muito específico, não é nada muito detalhado. Eu posso pegar ali, por exemplo, o cartão do CNPJ da empresa. Se alguém tiver alguma dificuldade em relação a encontrar esse cartão do CNPJ, nos acione, tá? Porque é algo teoricamente simples, mas ao mesmo tempo pode ser que vocês encontrem dificuldade em encontrar na internet, então fiquem à vontade de buscar essas informações e nos acionar, se for o caso, tá bem? Além dessa questão do detalhamento da empresa, eu vou, então, conhecer algumas etapas que são do seu funcionamento. Então, eu tenho ali o fluxograma, o organograma, lembrando sempre de fazer o nosso apontamento, né? Se a empresa ela tem uma visão mais administrativa, do tipo hierárquico, né? Diretores, gerentes, supervisores, ou se ela tem ali uma visão mais, vamos dizer assim, mais orgânica, né? Que é como a gente vê o modelo de administração que tende a ser mais fácil para a gente trabalhar no que diz respeito à segurança do trabalho. Que o técnico de segurança tem facilidade em acessar ali o seu gerente, o supervisor, não preciso ter muitos fatores burocráticos, né, para fazer esse envolvimento. Mas sem mais delongas, aí eu vou apresentar para vocês, né, um organograma, um roteiro, né, que muito provavelmente o Jefferson já deve ter encaminhado para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem me questionar a qualquer momento, viu, pessoal? Ok. Ok. Tá aparecendo para vocês aqui a minha tela. Tá. Então, percebam, né, eu tenho essa aluna aqui, que ela está apresentando um projeto, ela até então, uma documentação aí, vocês podem ver, não é nada feito no Word, não é nada feito em formato de monografia, não é feito nada em formato de trabalho de conclusão de curso, não é uma tese de mestrado, de doutorado, tá? Se vocês quiserem fazer um relatório, é primordial conhecer as etapas, que a gente vai voltar lá depois, de proposta 1 e 2 do nosso plano de orientação. Eu não sei se o Jefferson chegou a comentar isso com vocês, mas eu gosto de apresentar essas propostas no desenvolvimento do projeto. A proposta 1, né, ela vai falar um pouco sobre a prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, e a proposta 2, ela vai falar sobre gestão.
né? Então, como que a empresa ela faz para gerir, né, o negócio dela, ali, como que ela faz para gerir o que diz respeito à segurança e saúde do trabalho? Recomendação, tá? Não é uma imposição. Na proposta 1, é muito mais fácil eu montar, né, essa proposta de prevenção, tá bem? Porque às vezes a empresa não tem nada relacionado à segurança, então eu vou montar ali a prevenção de doenças, como que eu vou levantar a questão dos acidentes, tá? Eu vou falar isso mais para vocês no andamento da aula. E na proposta 2, geralmente a empresa ela já tem muito, né, a ser feito ali relacionado à segurança do trabalho, tá bem? Mas é apenas uma dica, né, para vocês, uma orientação que é previsto, né, o nosso propósito é esse, é fazer essa orientação. Então, basicamente, a aluna, ela falou sobre a empresa, né, no qual ela atua como funcionária, né, e ela trabalha há 14 anos nessa empresa. Então, se existe alguém que conhece essa empresa, é essa aluna. Essa aluna conhece a empresa, trabalha lá há 14 anos. Vocês vão ver ali a idade, né, da empresa, né, vamos falar assim, a data de fundação dessa empresa até os dias atuais. E essa aluna, ela começou a fazer o curso técnico de segurança por familiaridade, por gostar do ramo, né, de consultoria em segurança e medicina do trabalho. Beleza? É uma introdução. Percebam que tem 4 linhas aqui. Eu não preciso chover no molhado, viu, pessoal? Eu não preciso pegar lá a história da empresa, que ela começou com a vinda dos imigrantes italianos chegando no Brasil, começaram a trabalhar ali no fundo da empresa, da casa, e começaram... teoricamente, pessoal, isso é legal, é bacana, mas é o histórico. E a introdução, ela tem que... é no momento em que você vende a sua ideia. A introdução é o que você vende a sua ideia. Vou fazer um paralelo para vocês aí. Supõe, eu detesto, tá, pessoal? Mas tem gente que gosta, beleza. Tem um programa lá de domingo do Faustão. Um programa da Globo lá do Faustão. Nossa. Vocês percebem que lá na quarta-feira, vocês vão perceber que lá na quarta-feira ou terça já vai começar a fazer propaganda do programa que é no domingo. Isso é uma introdução. Porque é o momento que a pessoa vai ouvir, né, com a sua família e vai falar assim, olha, vamos assistir o Faustão no domingo, porque, teoricamente, aquele ator que eu gosto, aquela banda que eu gosto, vai fazer a apresentação ali. Então, eu já me preparo para isso. Né? É uma introdução, é no momento que você vende a sua ideia. Tá? Então, se eu falar para vocês hoje assim, olha, nossa aula será sobre fórmula de Bhaskara, né? Eu confesso que eu não sou o mais entusiasta aí no que diz respeito à matemática. Eu acho legal, a gente precisa conhecer, né? Mas, entretanto, assim, o meu posicionamento é que dá para a gente sobreviver sem ela, tá bom? Mas quando a gente fala de uma forma geral, né, é uma forma de vender algo que a gente está conhecendo. Na segurança do trabalho, essa aluna ela apresentou a introdução do projeto dela, tá bem? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Para mim, ok, professor. Beleza. Objetivo: colocar em prática o ensinamento do curso. Perfeito, vamos lá. Objetivo: colocar em prática, né, o ensinamento do curso. O projeto, pessoal, você já deve ter ouvido isso em algum momento, e eu vou frisar essa informação. É uma consultoria gratuita no que diz respeito à segurança do trabalho em uma organização, em uma empresa real, tá bem? O projeto prevê a elaboração, né, o C13 prevê a elaboração do projeto em uma empresa real, até mesmo porque, no momento que eu falo de uma empresa real, eu encontro os problemas. Numa empresa fictícia, teoricamente, ela não vai ter problemas. Tá bem? Então, a problematização, ela vem de uma empresa real. Quais são a problematização? A empresa tem dificuldade em realizar uma prática ou um treinamento. É um problema. O que você, enquanto docente, né, enquanto eu como docente, recebendo essas informações dos meus alunos, ou da forma que os alunos vão apresentar esse problema, de que forma que eles vão apresentar isso para mim e qual será a nossa solução, tá? A síntese, ela prevê a solução de um problema de uma empresa. E aí, o interessante é o desenvolvimento. É igual uma festa de aniversário. A festa de aniversário em si, ela dura um dia.
né? Dura ali 4 horas, 3 horas de um dia. Mas o mais interessante é você preparar, né, vamos falar assim, aquele mês. Olha, o mês de março, agora dia 26 de março, foi meu aniversário, uma sexta-feira. Então, eu já viro o dia 1º de março, sabendo que dia 26 eu tenho o meu aniversário. Então, a expectativa é melhor, né, do que o dia em si. E, naturalmente, do projeto também, o desenvolvimento, ele tem que ser melhor, né, vamos falar assim, né, do que a síntese. Porque é no momento em que o aluno realmente aprende. Na hora que ele está desenvolvendo, buscando as alternativas, né, o desenvolvimento do seu projeto é no momento que ele aprende, tá bom? Então, o nosso foco com o projeto é o andamento e não o resultado final, tá bom? No caso, foi realizado visitas em empresas, conheceu o local de trabalho dos funcionários, fizeram anotações, né? Então, tudo isso foi o objetivo do projeto. Apenas 2 objetivos, né? Percebam que se a gente estivesse falando de uma monografia, de um trabalho de conclusão de curso, de um TCC, a gente estaria falando sobre o objetivo geral, objetivo específico, algo bem mais aprofundado. E o nosso foco não é esse, tá? Não é pegar ali o objetivo e encher 3 páginas sobre isso. Tá? O nosso foco é conhecer e colocar ali em implantação as 37 normas regulamentadoras quando necessário, né? Se eu tiver uma empresa, por exemplo, do ramo agrícola, não tem por que eu implantar a NR36, que fala de ambiente frigorífico, tá? É um contrassenso, não tem por que eu falar lá, abrir uma página só para falar na empresa em questão de colheita de laranja, não foi observado questões relacionadas a frigorífico, né? É um contrassenso, porque você já falou na introdução sobre a empresa. Então, o ramo de atividade já foi apresentado, tá bem? Apresentação, né? Então, foi falado ali a introdução, o objetivo e agora a apresentação. A empresa em questão, ela faz assessoria e consultoria em segurança e medicina do trabalho, gestão da medicina e cursos e treinamentos relacionados à segurança ocupacional. Simples, objetivo e de modo mais sucinto possível. A empresa em questão foi fundada lá em 97, né? Então vamos levar em consideração que ela tem aí de 97 nós temos aí uma data, né, relacionada aos 14 anos que a aluna em questão fez o desenvolvimento do seu projeto. Então, em consideração aí que ela tem 24 anos. Então, a aluna ela está há 14 anos lá, ou seja, quase 50% do tempo, né, de fundação dessa empresa. E os principais documentos, né, que essa empresa fornece ali, que ela vende, vamos falar assim, né, que ela fornece, é um sistema de gestão, é uma avaliação ambiental, palestras, laudo de insalubridade e periculosidade, PPP, Programa de Prevenção de Risco Respiratório, PPRA, PCMSO, LTCAT, Programa de Conservação Auditiva. Tudo isso, né, é o que vendido, né, vamos falar assim, é o métier, né, ou know-how também, que é chamado aí da empresa. É basicamente falar assim, esse aqui é o nosso carro-chefe, é isso que a gente faz, tá bom? E aí a gente que é da área, a gente sabe o que é o PCMSO, sabe o que é o PPRA, tá bom? Eu não preciso, nesse momento, detalhar o que significa cada documento desse, né? Porque o que eu espero é que durante o desenvolvimento do projeto eu aborde esses documentos. Então, traz ali o cartão do CNPJ, né, de acordo com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né, que é o CNPJ, que é basicamente como foi levantadas as informações. Nós trazemos também aqui qual que é o CNAE, o Código Nacional de Atividade Econômica, né? Então, esse código ou classificação ajuda a gente a entender também o grau de risco. Isso vai ser fundamental e primordial na hora da gente falar sobre o desenvolvimento da empresa, né? Se o que a gente viu na apresentação está de acordo com o CNPJ. E aí, calculando o grau de risco e o número de funcionários, eu encontro situações como, por exemplo, SESMIT, CIPA, né? Isso ajuda a gente a fazer ali um paralelo, né? E fazer uma apresentação, tá bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Não, o professor, o modelo que a gente tem que entregar teria que ser em Word e PowerPoint, ou a gente pode escolher um módulo desses? Legal. Tiago, eu, particularmente,
a gente tem que montar baseado no que está escrito lá no nosso plano de oferta. Lá fala de um relatório, tá? Uhum. Mas o relatório técnico, ele é muito mais fácil de ser montado, né, no Word. Uhum. Essa aluna em questão, ela montou no Word e fez uma apresentação em PowerPoint. Tá. Bem? O que, de certa forma, a gente tem dentro da UC13 é um professor que coordena o projeto. No caso, é o Jefferson. O que eu recomendo vocês é alinharem juntamente a ele aí a essa questão da entrega, né? Se a entrega vai ser feita em PowerPoint, se vai ser feita no Word, se vai ser feita a apresentação, se não vai ser feita a apresentação. Isso é um consenso entre os alunos e o docente coordenador, vamos falar assim, né? Eu não gosto de usar muito essa palavra coordenador, parece que ele manda e vocês obedecem. Mas precisa ter alguém que centralize essas informações, tá bem? Agora, ele já falou isso para vocês, como que vai ser feita a apresentação, ou se vai ser em Word? Que eu me lembre ainda não, né, pessoal? Não, ainda não. No próximo aula de projeto que vocês, porventura, vão ter aí com ele, eu recomendo que vocês perguntem, entrem em um consenso, né? É preferível apresentar, é preferível entregar o relatório. O Senac em si, ele não... Eu estou abrindo aqui a nossa grade para ver se vai ter alguma outra aula de projeto com ele. Mas, assim, o Senac em si, ele não cobra a obrigação de entregar isso esse mês, né, no caso, seria só uma aula de projeto esse mês. Só comigo hoje, no caso. Então, o ideal é vocês conversarem aí no paralelo com ele, ou na próxima aula, levantar essa informação, até mesmo para direcionar os esforços em relação ao desenvolvimento do projeto. O Senac São Paulo, em si, ele não obriga, né, nenhum aluno a apresentar isso no Word, encadernado, né? Vamos lembrar, pessoal, não é TCC, não vou seguir regras da BNT, né, que muito é falado, né, sobre isso. As regras da BNT, elas são interessantes, são legais, mas, ao mesmo tempo, elas acabam sendo rígidas demais, na minha opinião, tá bem? E a gente acaba não utilizando ela para muita coisa, tá? Então, quando a gente fala sobre TCC, né, eu geralmente utilizo uma metodologia, né, e a metodologia, ela pode ser tanto de revisão bibliográfica, pode ser tanto de pesquisa, projeto de pesquisa, tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque não quero confundir a cabeça de vocês. Mas, por exemplo, já no mestrado, você usa uma outra forma, né, uma outra regra da BNT, que geralmente é um Vancouver, né, que é uma forma de escrita diferente do TCC, que eu tenho recursos específicos, enfim, pessoal, não quero entrar muito nesse mérito, tá? Não fica queimando a cabeça muito com isso, não. Quando a gente fala sobre normas da BNT, tem uma BNT lá que fala sobre parágrafo, espaçamento entre linhas, tamanho de letra. O que naturalmente tem que ficar é um documento com uma apresentação, né, no Word, se for o caso, uma boa apresentação para leitura, né? Eu não preciso pegar lá a NBR 6023, que a gente usa na BNT. Não sei se eu estou falando grego para vocês, tá, pessoal? Mas é uma norma que basicamente centraliza. Olha, tudo que você for escrever, você tem que escrever de título, né? Negrito, em caixa alta, com 2 pontos, tantas linhas, tanto espaçamento da outro parágrafo, com recuo. São coisas que não é obrigatório, tá? É isso que é interessante vocês entenderem, beleza? Beleza. Voltando aqui na apresentação, né, então eu trago lá o organograma da empresa, que tem os seus acionistas, diretores, né, supervisores, técnico de segurança, o gerente administrativo e as suas áreas de atuação, tá? Percebam que é um organograma teoricamente simples, mas para quem não conhece a empresa, não sabe da complexidade que é gerir uma empresa, vai encontrar aqui, né, uma visão ampla, né, uma visão holística de como que funciona essa empresa de modo a sua organização, para isso que serve o organograma. O fluxograma, né, basicamente como que ele é desenvolvido, né, então, por exemplo, o cliente solicita um orçamento, a direção faz o levantamento, levanta quais ações são feitas, quais são os recursos necessários,
manda o orçamento, se o orçamento é aprovado, manda para as etapas seguintes, ou se não, ele é registrado até a entrega ou visita periódica, tá bom? Então, o fluxograma, basicamente, realmente como a gente obedece, né? Toda vez que a gente fala sobre esse é o nome disso aqui agora, deixa eu lembrar. Um balão, né? Um bastonete. Toda vez que tem um bastonete, é o início ou o final de um fluxograma. Toda vez que a gente tem um quadrado, a gente tem um direcionamento. Então, todo quadrado, né, ou retângulo, vocês percebem que ele vai ter uma seta indicativa. Toda vez que chega num losango, que é esse símbolo aqui, ele vai ter naturalmente uma resposta de sim ou não. Se for sim, dá uma sequência para o sim, se for não, encerra o processo ali, tá bem? Então, percebam que existe uma metodologia também de montar um fluxograma. Se alguém tiver dificuldade ou apresentar em algum momento dificuldade, acione qualquer docente, né, preferencialmente ali o docente Jefferson, ou também podem me acionar ali no particular no momento que vocês precisarem para a gente elaborar esse fluxograma juntos, tá? Porque, primeiro, eu gosto, pelo menos, de trabalhar dessa forma, levanta todas as possibilidades e elabora o fluxograma. Depois que a gente termina o fluxograma, eu apresento para alguém que nunca viu aquela empresa ou não conhece o processo. Se ela compreender, é sinal que o fluxograma é bem feito. Se ficar faltando em algum momento algum problema ali, se a pessoa não conseguir seguir essas setas aqui, é sinal que em algum momento existe uma falha nesse fluxo de informações. Tá? O fluxograma, ele basicamente é um fluxo de informações da empresa. Beleza? Beleza, professor. Eu já trabalhei bastante com fluxograma também. Se caso alguém tiver alguma dificuldade também, só se perguntar aí também. No caso aí, outro dia eu estava tentando fazer esse fluxograma aí, só que eu coloquei o processo produtivo da empresa, não coloquei como tá aí. Ah, tá. Tem errado. Tem uma certa diferença, viu? Foi o Valber que falou, né? Foi o Valber. Quando a gente fala sobre fluxograma, Valber, geralmente a gente tem que obedecer a sequência que a empresa nos fornece. Primeira coisa, Valber, se você quiser, assim, eu vou dar o pulo do gato para vocês, né? Pede para a empresa. Você tem um fluxograma de como que funciona? Se ela falar que não, aí você já tem um problema. Qual que é o problema? É montar o fluxograma. Como que a gente vai encontrar a solução desse fluxograma, né? Como que a gente vai elaborar isso, né? Naturalmente, você vai ter o apoio do docente, você vai pegar as informações com a empresa e colocar ela em desenvolvimento. E aí, no final, a gente faz uma síntese, né, para encontrar ali é como se fosse um grande PDCA, né, pessoal? Planejamento, desenvolvimento, verificação e ação para encerrar a ação desse projeto. Né? E ela tem que funcionar por etapas também, tá bom? Conrado, no caso, esse fluxograma aí é da consultoria, né? Ah, tá. Então, acho que eu fiz certo, sim, porque... Na verdade é um fluxograma sobre orçamento. Sim. E é a etapa que mais se repete, né, dentro de uma empresa de consultoria. Tá. Agora, vamos supor... Na padaria. Eu coloquei o processo da padaria, então tá certo. Sim, vamos supor assim, né? Eu tenho que ali um processo de fabricação do pão, né? Uhum. Então, eu tenho lá o cliente que ele geralmente não vai solicitar o pão um dia antes, ele vai pedir na hora e tem que estar pronto na hora, né? Senão, o cliente ele vai buscar em outro lugar, tá bom? E aí, a gente tem que ter ali, basicamente, uma pessoa, vamos supor, o padeiro, né? Que faz um levantamento inicial da quantidade de pães, o levantamento da necessidade de farinha, de insumos, né? Ou também faz ali uma verificação em relação à matéria-prima, né? A matéria-prima não, desculpa, as máquinas, né? Matéria-prima é os insumos, né? E depois as máquinas, a máquina que ele vai utilizar, forno, que ele vai utilizar ali para fazer o pão. Se deu certo, né? O cliente vai comprar, se não deu certo, o que ele vai fazer com esse pão depois de pronto? Né? Vamos supor que ele vai triturar ali o pão e fazer farinha para vender também. É uma possibilidade, tá bem? Dentro desse fluxograma, eu vou apresentar as hipóteses, tanto de sim como que não, toda vez que eu tiver esse losango aqui. Beleza? Beleza. Beleza. Sequência, pessoal, NR1, lembra que eu falei para vocês que a gente tem que começar pelo começo, né, das normas,
Eu vou dar uma dica para vocês também. Podem abrir uma planilha no Excel ali e colocar NR1. Antigamente, né? Até o ano anterior falava sobre ordem de serviço. Como esse projeto ele foi apresentado no ano de 2019 para o ano de 2020, a gente trabalhava como ordem de serviço. Então, a aluna ela desenvolveu uma ordem de serviço para o técnico de segurança. Vamos lembrar da aula de ordem de serviço, que eu tenho que ter a função, a atividade e o setor específico, e, naturalmente, as atividades envolvidas. A ordem de serviço, né, ela está prevista na NR1 também, mesmo com alteração do GRO para PGR, né, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, para o Programa de Gerenciamento de Riscos. E aí, o que vai mudar, naturalmente, é que eu vou ter um detalhamento mais aprofundado, englobando os riscos, tá? Pelo menos é o entendimento que eu tenho relacionado a PGR e GRO. Na sequência da ordem de serviço, que é previsto na NR1 até então, nós temos os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. O aluno especificou quais são os riscos, né? Então, suponho que o técnico de segurança, ele vai ter uma fonte geradora, né, de um agente ambiental lá, que é a radiação não ionizante, que é o sol, tá? Ele está exposto à luz solar, quando ele vai a campo. Quanto tempo? 4 horas, de modo habitual e intermitente. Pode ser todos os dias, como pode também ser intermitente. Tem uma forma de controle direta, incidência normal, frequência média. Tem aqui, né, uma classificação em relação às medidas de controle existentes. O que eu posso utilizar como EPI, tá? Ou outras medidas de controle. Eu sei que camisa de manga longa não é EPI, tá bom? Boné também não é EPI. Chapéu tipo palha também não é EPI. Protetor solar também não é EPI. Só vai ser EPI aquilo que possui CA, bom? Então, eu posso especificar, apesar de não ter, por isso que foi deixado o campo em aberto aqui, pode especificar, apesar de não ter ali o certificado de aprovação, tais medidas são aceitas pela população dos trabalhadores em geral, como métodos preventivos em controle de exposição ao risco ocupacional, tá bom? É uma alternativa. E aí depois pode colocar ali na tua interpretação se o risco ele é tolerável, intolerável, né? Isso acho que a gente já deve ter visto em alguma outra aula, em algum outro momento. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Para mim tá ok por enquanto, professor. Joia, professor. Riscos químicos. Se não tiver, pessoal, especifica, não há risco químico naquele ambiente. Não foi identificado nenhum agente ambiental químico, né? Risco biológico, né? Vamos lembrar que risco biológico é um problema em si, né? Porque, devido à pandemia, a gente sabe que um vírus tem uma potencialidade, né, uma agressividade gigantesca, mas riscos biológicos na segurança do trabalho serão hospitais, serão ali ambientes, como é o caso de hospitais, clínicas, exposição com materiais biológicos, né? Então, um lixeiro, por exemplo, ele pode ter contato com material biológico, independente de ser lixo orgânico ou lixo reciclável, tá? O que vai ser necessário vai ser a avaliação, tá bem? Vai ser necessário um levantamento. E aí, se a empresa possuir esse levantamento, a gente já vai ter uma facilidade de colocar isso no relatório, né? No nosso projeto. Se ela não tiver, a recomendação que eu vou dar para vocês é que a gente desenvolva, tá bom? Como que eu vou desenvolver o contato do material biológico com o trabalhador? Através da avaliação, avaliação específica do ambiente de trabalho. Conversar com o trabalhador, levantar essas informações, isso é fundamental, pessoal. A gente não pode fechar os olhos para esse tipo de situação, principalmente risco químico, físico e biológico, que é o que mais diz respeito da nossa área de atuação enquanto técnicos em segurança. Não que os agentes ergonômicos não sejam importantes, não que os agentes de acidentes sejam importantes, tá? Mas a probabilidade, né, vai ser maior aqui, né, no caso de acidente, de riscos ergonômicos e de acidentes. Mas o efetivo contato, geralmente vai ser no risco biológico e no risco físico e químico, tá bem? Exposição a ruído, a materiais químicos, a riscos biológicos de forma geral.
Beleza? Professor, tira uma dúvida, desculpa a minha ignorância, hein, mas Não sei existe que o isso. professor já falou que risco biológico é os hospitais, laboratórios, né? É assim, no caso do alimento, que nem um comércio que nem a padaria, tem muito, assim, tipo pão, às vezes aquele bolor, alguma coisa. No caso do alimento, ele pode vir a ter esse risco biológico ali ou não? No Pode, sim. alimento. Pode Na sim. hora de elaborar, de estar confeccionando ali, né, no ambiente ali da padaria ali, pode vir a ter algum risco biológico ali? Isso não existe, é coisa bobeira da minha cabeça, algum fungo, alguma coisa que... Pode existir sim, Valber. O que a gente tem que levar em consideração é por que esse agente biológico está ali, tá? Sendo que, como é o caso de alimento, né, deve ser ali uma primazia, né? O primeiro aspecto que deve existir é a limpeza, tá? Se houver a limpeza, naturalmente o risco biológico vai ser retirado, tá bem? A asepsia, a limpeza, a segurança alimentar, tá bom? Ah, tá, não, beleza, então, entendi. Tá bom? Então, assim, se tiver exposição, é igual o ruído, né? Muita gente fala assim, existe o ruído no ambiente de trabalho. Tá, o que você está fazendo enquanto técnico de segurança para tirar esse ruído? E aí, né, a gente lida com aquela situação, ver e agir. Se eu tenho ruído, se eu tenho a especificação de um agente químico, físico, biológico, eu tenho que neutralizar, mitigar, eliminar ou agir diretamente na fonte. Se existe o risco de fungo, né, por exemplo, no ambiente alimentar, eu suponho aí que a empresa não esteja cumprindo, né, o previsto nas recomendações, tanto da Anvisa, na reunião de colegiado, né, que a gente chama da RDC, da Vigilância Sanitária, né? Então, tudo isso vai ser especificado. Mas agora, é mais provável o ser humano ser uma fonte de risco biológico, tá? Do que o alimento. Por que eu Ah, estou falando tá. sobre isso? O ser humano, quando ele morre, né, ele faleceu, ele começa um processo de decomposição. O agente funerário, o agente funerário ou o coveiro, ele não tem como eliminar o risco biológico desse corpo. Concordam comigo? Uhum. Sim, entendi agora. O mesmo se aplica para quem vai fazer, por exemplo, abate de animal. Tá? O animal que eu digo, aves, porcos, bovinos, enfim. Haverá exposição ao risco biológico. Tá bem? Entendi. Então, vamos lá. Eu fiz essa pergunta, também eu fiz pro professor, porque assim, uma vez eu comprei um pacote de arroz no mercado, e a hora que eu cheguei em casa tava cheio de bicho dentro do pacote de arroz. Bigato, Bigato. aquele grandão branco, sabe? O pacote fechado e aquele bigato. E eu entrei em contato lá com o saque que fala, né, do produto, e aí passei o endereço, né? E assim, para falar a verdade, onde que estavam os pacotes de arroz, estava num local realmente inadequado, no meu ponto de vista. E aí, quando eu fiz essa denúncia lá no saque, eles foram no mercado, e quando eu voltei no mercado, estava um mercado totalmente diferente, até as paredes eles tinham pintado. Então, mas imagina, Valber, se foi um dissabor para você, né? Vamos falar assim, foi uma situação desconfortável, para falar o mínimo, né? Eles trocaram, né, o produto, vieram na minha casa, trouxeram até uma sacola de presente para mim, sabe? Trocaram Isso, por pedido isso, desculpa, né? E foram lá no mercado, né? Assim, ou talvez o mercado deve ter tomado uma chamada, né? Porque assim é uma marca assim famosa de arroz, né? Então eu acho que fica mal para o fabricante, né? Que tá pondo o produto dele no mercado desse, que talvez não tá colocando o produto no lugar certo, né? Porque primeira coisa que você vai achar que veio isso da fábrica, né? Mas no caso ali eu acho que foi a forma como ele estava sendo guardado ali no estoque, eu acho, né? perfeitamente. Tranquilo? Posso passar aqui, pessoal? Pode. Vamos lá. Pessoal, continuidade da ordem de serviço. Eu vou ter ali as responsabilidades que estão previstas, né? Tanto na relação da CLT, né, como no caso de acidentes também. Então, eu tenho as responsabilidades e eu tenho também
né, as disposições específicas, tanto no cabe ao empregador como cabe ao empregado. Tá bem? E fala também a questão do ato faltoso, né, que é caso o trabalhador não desenvolva a área de atuação relacionado ao que é especificado na NR1. Então, finalizando esse trecho da NR1, né? A gente fala depois, né, eu tenho, por exemplo, a NR5, né, que vai falar ali sobre a CIPA, né, e eu tenho, naturalmente, também a NR4, que fala sobre o SESMIT. Nesse caso aqui, a aluna ela optou em não falar nada sobre o SESMIT, afinal de contas, é uma empresa de medicina de segurança do trabalho. Então, caso vocês tenham ali uma empresa que, porventura, presta consultoria em segurança do trabalho, você pode especificar. Mas nesse caso aqui não é necessário, tá? Nesse caso aí, em questão aqui, não foi necessário. Ela quis ali apresentar sobre a CIPA, então eu não preciso falar que a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que ela foi constituída lá em 1942, depois ela foi reformulada em 48, e depois ela foi englobada na primeira versão da CLT de 77, depois entrou na CLT de 78, né, na portaria 3.214. Eu simplesmente especifico, né, que a CIPA, no caso dessa empresa, não é necessário, né? Não sei se está aparecendo para vocês aqui. Então, professor, essa era a minha dúvida. Então, esquece todo o histórico lá, que eu também pensei, cara, isso não é encheção de linguiça, né? Contar todo o histórico e, eu falei, cara, os professores já sabem, né? Não precisa. E agora você falou e eu falei, pode ser, então, direto, apresentar o esquema direto da empresa. Pode. Se você quiser, por exemplo, falar do número de cipeiros, o que a CIPA faz? Falar como que funciona o processo eleitoral, ou como que foi, né, o desenvolvimento, tudo bem, né? Mas de modo sucinto. Nesse caso em questão, a aluna apresentou, falou, olha, a CIPA, né, o número de funcionários dessa empresa está ali entre 30 e 50, né, no caso, o número de empregados é 43 funcionários. O código, né, o 635, que é o código da atividade, prevê que não tenha CIPA, tá bem? Só um minutinho, pessoal. Fica à vontade. O Valber, o nosso também vai se caracterizar nesse item aí. O nosso lá é de 0 a 19, que é o primeiro item lá, ó. Então, o nosso também não vai ter CIPA, mas aí tem aquela questão do designado, né? É isso aí, Thiago. Eu acho que esse seria... A gente já fez esse quadro lá, né, no projeto Lembra? A gente colocou. E no caso, a gente poderia falar um pouco sobre o designado, talvez, né? Tá correto, né, professor? O nosso seria 9 funcionários só numa padaria, aí seria um designado. Exatamente, exatamente. Até mesmo porque quando você fala sobre essa questão da CIPA, né, você tem que especificar qual que é o papel do designado, entendeu? Perfeito, então. Deixa eu só responder um negócio aqui, pessoal. Fica à vontade. Vamos lá. Então, de fato, pessoal, o objetivo, né, é a gente apresentar basicamente se a empresa tem necessidade de ter CIPA ou não, tá bem? Se ela não tem, o que você deve fazer enquanto consultor, né, aluno consultor de segurança do trabalho? Encaminhar a realização de um treinamento a um designado, tá bem? Dúvidas até aqui, pessoal? Para mim tá ok. Beleza. Mapa de risco, pessoal. Olha, dá uma olhadinha aqui que a empresa tem um mapa de risco muito bem feito. Olha que legal, tá? Cara. Eles fizeram um programa chamado Microsoft Visio, se eu não me engano, tá? Eu conheço. Aqui. Eu acho que é o Microsoft Visio. Mas não é obrigatório ser desse jeito, tá, pessoal? Quando a gente fala sobre... Como a gente fala sobre mapa de risco, pode ser também um documento feito no Paint, não tem problema, viu? A gente fez, professor, no PowerPoint com o professor Jefferson, ficou bom até. Acho que a Sheila também fez o dela.
Ficou legalzinho. O que não pode faltar no mapa de risco, pessoal, é a identificação dos riscos. Eu já especifiquei lá na ordem de serviço. Tá. Não tem por que eu aqui colocar, por exemplo, risco químico aqui no meio. Porque não tem. Senão eu teria que alterar a ordem de serviço. Beleza? Tá. O SESMIT, né? Como a empresa é uma empresa de grau de risco 1, ela não necessita ter técnico de segurança, engenheiro, auxiliar, enfermeiro ou médico do trabalho, tá? Porque é uma empresa que atua, né, de acordo com o KNAI, né, falando ali sobre sobre a área de atuação de técnicos em segurança. Agora, se é uma empresa que tem máquinas, equipamentos, tem ali necessidade de contato com eletricidade, tem contato com trabalho em altura, espaço confinado ou outras coisas do gênero, eu posso falar, né, ou posso especificar. De acordo com o grau de risco e número de funcionários, não se identifica a necessidade de técnico de segurança, enfermeiro, tal. De acordo com a tabela 2 aqui da NR4 que vocês estão vendo. Entretanto, recomenda-se, né, a consultoria ou a contratação de uma empresa de consultoria em segurança do trabalho para o levantamento e neutralização dos riscos encontrados, tá? É uma orientação, pessoal, é uma orientação que vocês estão dando para os demais, vamos falar assim, né, a empresa em si, beleza? Beleza. APR, pessoal, análise preliminar de risco. Basicamente, a mudança de APR para APR-HO é que a APR tem os riscos potenciais e, na sequência, nós temos a quantificação e higiene ocupacional. Na APR, eu vou trazer as atividades desenvolvidas relacionadas à área de atuação, né, do técnico de segurança, ou seja, o mesmo que está previsto lá na NR1, na ordem de serviço. Eu vou apresentar os riscos potenciais, as ações e procedimentos exigidos e ainda os usos dos EPIs, beleza? Na APR. Tá. Então, eu tenho mais informações aqui. Na PRHO, eu vou ter que trazer esse cálculo aqui, que é o perfil de gravidade, né, grupo homogêneo de exposição, tá? Que é ocasional, remoto, provável. Vocês já fizeram algo do gênero? Pessoal, desculpa, tá passando o trem aqui, só um minuto. Não, tranquilo. Vocês já fizeram alguma vez esse PRHO? Fizemos com o Fábio, se eu não me engano, pessoal. Não me recordo, mas eu acho que sim, acho que foi com o Fábio. No nosso projeto, a gente preencheu lá, lembra, o Thiago? A gente tem. A matriz de risco na PRHO, lembra? Foi no PPRA. Isso, trabalho do Fábio, foi exatamente isso. O nosso projeto já tem isso também. Perfeito. Então, pessoal, esse APRHO, eu tenho que trazer ali, basicamente, os agentes ambientais e o nível de exposição, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, depois de elaborar isso também, a gente pode conversar à parte como é feito, né, esse levantamento, tá bom? Aqui, pessoal, eu vou apresentar para vocês a relação de EPI e EPC. Por quê? Se eu tenho na PRHO a identificação de um agente ocupacional, de um agente ambiental, eu tenho que trazer também quais EPIs eu vou utilizar para eliminar, neutralizar, mitigar o risco, tá? Então, eu tenho aqui no caso a botina, né, o óculos de segurança e a perneira. Eu recomendo que vocês façam isso para todos os EPIs a serem utilizados, se o trabalhador utilizar, né? Agora, eu identifiquei ali que o trabalhador ele não utiliza o óculos de segurança, porque a empresa não fornece ou que a empresa não reconhece o risco. Você vai colocar, recomenda-se a inclusão do óculos de segurança, né, de ampla visão aos trabalhadores em contato com as máquinas ou durante tal atividade, tá bem? No momento que você faz essa recomendação, você como técnico de segurança ou futuro técnico em segurança, está determinando, né, o atendimento da NR6, tá bem?
esse atendimento da NR6 é previsto, né, que a gente, enquanto técnico de segurança, elabore, né, e faça basicamente ali um direcionamento de quais EPIs devem ser utilizados. EPI barra EPC, tá bom? EPI individual, C de coletivo. Quando eu falo ainda dessa elaboração de EPI barra EPC, eu posso especificar ao menos um, tá? Ao menos um dos EPIs. Não vai colocar todos, tá, pessoal? Eu vou frisar. Não coloque o certificado de aprovação de todos, tá? Que é essa ficha aqui, ó. Posso colocar apenas um. Por quê? O interessante é a gente reconhecer que você, enquanto técnico de segurança, sabe identificar ou sabe da onde tirar o certificado de aprovação. Então, eu vou pegar o caso da perneira aqui, ó. A perneira ela é válida até 2022, tá bom? Onde está descrito isso? Onde está especificado isso, né? Tanto lá no certificado de aprovação, 26/9/2022, através do número do CA, que ele deve ser indelével, né? Não pode ser retirado do EPI, tá bom? Essa relação, pessoal, vai certificar que o trabalhador está assegurado pelo Ministério do Trabalho e Emprego através de um órgão chamado Inmetro. Quem faz esse certificado de aprovação é o Instituto Nacional de Metrologia, né, o Inmetro, que você já deve ter ouvido falar em alguma vez aí, quando a gente fala sobre EPI e EPC, beleza? Beleza. Eu especifico todos os EPIs. Se não tiver algum EPI aí na jogada, eu coloco. E eu vou, pelo menos, pegar um CA e colocar lá essa ficha de aprovação. Se vocês, o certificado de aprovação. Se vocês tiverem alguma dificuldade também, me informem que a gente faz um passo a passo aí de como levantar essa informação. Beleza? Ok. A ficha de EPI. Pessoal, é tranquila a ficha de EPI? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Não, para mim tá ok. Pessoal, não sei se o pessoal tem alguma dúvida aí. Tá beleza, tá ok. Beleza, pessoal. A tela tá aparecendo para vocês normalzinho. Tá aparecendo legal para mim. Vamos lá. Além dos EPIs e EPCs, eu vou trazer aqui o PPRA. Né? No caso desse estabelecimento, aqui no caso dessa empresa, ele falou sobre como que é elaborado o PPRA, através da antecipação, reconhecimento, avaliação dos riscos e controle dos riscos detectados, tá bem? Esse PPRA apresenta basicamente ali todas as etapas de elaboração, antecipação dos riscos, reconhecimento, avaliação e controle. Na sequência, a empresa em si apresenta a descrição dos riscos, a fonte geradora e a recomendação para neutralizar o risco. E qual que é o prazo para a implantação? Tá? No cronograma de implementação, ou plano de ação, como a gente chama, né, o PPRA é especificado, né, basicamente ele é direcionado, que a empresa ela tem que ter um plano de ação para neutralizar o risco. Se ela não tiver essa especificação, ou naturalmente ali uma forma de como direcionar, né, esse risco, de nada adiantou ela fazer o PPRA, tá bem? Então, eu preciso ter o PPRA e o plano de ação, tá bem? Beleza. Na sequência, apresenta ali o PCMSO, ou como a empresa gere os riscos ocupacionais no que diz respeito à doença. Essa empresa em questão, ela trouxe ali o ASO, né, o Atestado de Saúde Ocupacional, e uma ficha, né, do programa. Pessoal, a empresa não tem PPRA, a empresa não tem PCMSO. Recomenda-se que a empresa elabore o PPRA e a PCMSO. Documentos base, pessoal, de segurança do trabalho. Se não tiver, primeiramente, a empresa não está fazendo gestão de segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores. E segundo, a empresa é passível de multa, tá? Sem contar que ela está negligenciando a questão de saúde dos trabalhadores. Saúde e segurança, tá bem? Conrado, é uma dúvida aí. No caso, para você elaborar o PPRA, primeiro tem que ter o PCMSO, né?
Exatamente. Tem que fazer o PCMO. No caso aí, a gente teria que primeiro apresentar o PCMSO da empresa, depois o PPRA. Seria uma sequência? Pode ser nessa sequência no projeto? Pode. Até quando a gente fala aqui na elaboração desse projeto em si, a aluna ela teve como opção, né, ela priorizou, vamos falar assim, a apresentação do PPRA antes do PCMSO, né? Mas se a gente for obedecer uma ordem cronológica, o PCMSO ele é antes do PPRA, NR7 antes da NR9, beleza? Perfeito. Beleza. Tranquilo? Tranquilo para mim. Na sequência, ela apresentou, né, a questão do atestado de saúde ocupacional. Está aparecendo para vocês, pessoal? Para mim tá. Tá, beleza. Está apresentando aí para vocês a questão do atestado de saúde ocupacional, né, que diz respeito à elaboração, né, em outras palavras, né, a elaboração de uma aptidão ou inaptidão dos profissionais, né, no caso admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional, beleza? Tá. A ergonomia em si, né, que é a avaliação do posto de trabalho, né, então, no caso ali, ela pegou a foto da mesa de trabalho dela, a cadeira que ela trabalha, tirou as medidas e colocou. Precisa fazer tudo isso? Eu acredito que até não, pessoal, mas ela quis fazer, então não tem problema. Dá um norte, né, dá um direcionamento para quem está pegando ali o projeto pela primeira vez e reconhecer, olha, o risco de ambiental dela, né, é baixo realmente, né? Eu não vejo aqui nenhuma exposição a calor, não vejo exposição a ruído, né? Apesar que a gente não consegue ver esses riscos, né, pessoal? A gente teria que quantificar. Mas ela está apresentando, no que diz respeito à ergonomia, uma boa cadeira. Ela tem 5 rodízios ali, 5 pés, apoio de coluna, apoio de braço, um assento com borda arredondada. Eu vejo ali a regulagem. Tudo isso diz respeito ao posto de trabalho dela, né? Ela tem ali os mouses, né? Tem ali o apoio quebra-quina, tem um mouse com um monitor com regulagem de altura. Então, tudo isso especifica que ela atende também no que diz respeito à ergonomia. Dúvidas? Não, nossa, muito legal, cara, o trabalho dela. Ficou bem feito, né? E assim, pessoal, um ambiente teoricamente, né? Sem muitas informações, quando ela falou que ia fazer no próprio trabalho, no próprio ambiente de trabalho, eu até deduzi. Vai vir pobre de informações, mas ela realmente conseguiu levantar vários itens. Professor, Oi? Nesse caso aí, né, da ergonomia, a gente pode demonstrar aí a parte do risco de ergonomia, mas na parte da orientação, no caso, tem que ser um profissional proficiente, que nem o professor aí, né, um profissional, né, na área da parte da ergonomia mesmo, ou o técnico ele pode ter que ser um fisioterapeuta, no caso, para dar essa orientação. Ou o técnico pode passar alguma orientação sobre posicionamento, né? Sobre como que regula aí a altura da cadeira, da mesa. Os equipamentos ideais, né? Como que pode ser isso daí? Tem que ser um fisioterapeuta ou pode ser o técnico mesmo? Tá, legal. Muito legal sua pergunta, Valber. Eu vou te responder com uma outra pergunta. O que está escrito na NR17? Faz tempo que eu não leio lá para você. Legal. NR17.1.2, tá? Todo trabalhador deve receber treinamento designado para atividade. Ponto. NR17.2.3 esse. NR17.1.2 fala que cabe à empresa realizar análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar ali relações eventuais, né, riscos ergonômicos e tudo mais. Mas ela não especifica, né, prestem bem atenção, ela não especifica o docente ou o profissional em ergonomia, ou fisioterapeuta, educador físico, não é especificado, pessoal, não existe, diferentemente do que é previsto lá na legislação previdenciária, que eu tenho que ter um engenheiro ou um médico que faça o laudo de insalubridade e periculosidade, ou até mesmo o LTCAT. No caso da ergonomia, não tem a especificação de qual profissional que vai fazer o documento,
tá? Mas se você quiser colocar ali, ó, recomenda-se que a empresa elabore uma análise ergonômica. A empresa que vai direcionar quem faz, né? Então, eu vejo muito isso. Muitas vezes a empresa me liga e fala assim, Conrado, você conhece alguém que faz? Eu falo, conheço, né? Conheço, eu faço. Porque eu tenho formação, eu tenho especialização. Beleza. E tem muitos, eu fico até feliz de acontecer isso, de muitas pessoas que eu nem conheço, que nem são meus amigos, não são do meu ramo de amigos, né, do minha rede de contatos, que eles me indicam, né, viram o meu trabalho em algum lugar, pegaram o meu contato e me indicam para alguém. Esses tempos atrás, uma empresa me ligou e falou, não vou falar o nome do engenheiro, porque a gente está gravando aqui, o engenheiro de segurança tal te indicou para fazer o laudo ergonômico. Você conhece ele? Eu falei, nossa, eu não conheço. Eu não conheço mesmo, pessoal. Eu não conhecia mesmo. Ai, que legal. Né? E aí, isso é interessante, Valber. Então, a recomendação... O cara te viu em algum lugar, né? Provavelmente, ele viu ou o meu trabalho no Senac, ou alguém indicou para ele um dia, e ele me indicou. Isso é muito bacana. No caso, professor, seria legal a gente, no caso, procurar sempre pedir para a empresa orientação de uma pessoa proficiente, no caso, tipo que nem o professor, assim, que tem essa qualificação a mais, né, do que o técnico de segurança do trabalho nessa área aí, eu acho, né, ou não? Por exemplo, eu gosto de todas as áreas de segurança do trabalho, mas tenho, naturalmente, uma que eu tenho mais familiaridade. Eu não domino a NR13, que fala sobre vaso sob pressão, por exemplo. Né, a norma regulamentadora ali que vai falar sobre inspeções de caldeira e vaso sob pressão. Eu indico, né, eu geralmente passo para um conhecido meu, que é conhecido mesmo, a gente é amigo, a gente já trabalhou junto, e ele é engenheiro mecânico e tem especialização em vaso sob pressão. Então, ele é a pessoa mais recomendada para esse tipo de atuação. Uhum. Ok. Beleza? Não tem como saber tudo, né, cara? É aquela questão, não tem como saber todas as áreas, né? Exato. Especifique em alguma, né? Até mesmo quando a gente fala sobre a elaboração, né, desses documentos, pessoal, a norma, ela geralmente ela não especifica quem tem que fazer, tá? Então, quando a lei ela silencia, né, ela silencia, qualquer um sentencia, qualquer um dá um posicionamento. Uhum. Então, o que eu vejo, assim, uma dificuldade muito grande na nossa área de atuação é a gente saber até onde a gente pode ir, tá bom? Então, eu particularmente gosto de encaminhar, né, quando eu não domino da matéria em si. Agora, quando é minha área de atuação, aí naturalmente eu acabo desenvolvendo sim esse trabalho. Legal, beleza. Nesse caso aqui, pessoal, ela colocou ainda recomendações técnicas, olha, adequar o mousepad e apoio, né? Ela falou que lá ela tinha um apoio, mas ele não tinha essa almofada aqui para o antebraço. E implementaram ali o quebra-quina, que depois ela já foi até implementado, até consta foto, né? Aqui no projeto vocês podem ver que tem um quebra-quina aqui. Né? Nessa parte não tem, mas nessa parte aqui já acaba auxiliando. E ela identifica ainda, né? Ela faz um apontamento em relação à luminância, né? Ela relata que, como bate muita luz solar, eles têm que fechar as persianas, as cortinas, né? Então, quando fecha a persiana, acaba caindo a iluminação natural. Então, precisa melhorar a iluminância artificial, melhorar as condições de luminância. Então, ela pegou o aparelho, mediu lá, deu 315 lux, e o valor de referência é 500. Então, ela colocou ali que não estava conforme, né, de acordo com a sua avaliação. A empresa vai ter que fazer uma adequação em relação ao risco ocupacional ali identificado. Tá bem? Beleza. No caso, ela fez o cálculo de brigada depois, né? Então, ela pegou ali a especificação do ambiente de trabalho, a quantidade de funcionários no pavimento, né? Vamos lembrar que a gente tem um cálculo para fazer isso, né? De acordo com a BNT 14.267, que fala ali sobre o número de brigadistas por pavimento. Então, como tem 2 andares, né? Tem o térreo e tem a parte de cima, né? Vamos falar assim que é um sobrado ali, né? Uma casa que é um sobrado. Eles precisam 2 brigadistas por pavimento, 2 em cima e 2 embaixo, então 4 brigadistas.
apresentou ali uma rota de fuga, né? Caso porventura ali tenha um acidente, ela pegou o mapa de risco e colocou as setas identificando o que pode ser feito em relação à saída, né? Ou abandono de área ali em caso de um sinistro. Apresentou também a parte superior, né? Do plano no plano de ação emergencial, né? Ou mapa de risco ali, a saída dos funcionários. Apresentou que o treinamento deve ser de acordo com o especificado lá na ABNT 14.267, ou também, pessoal, na IT 17. A IT 17 é a Instrução Técnica número 17 do Corpo de Bombeiro, não sei se vocês já viram sobre isso, não sei se vocês já desenvolveram o C9, mas fala ali sobre a questão do treinamento básico de 4 horas relacionado à prática de combate a incêndio e primeiros socorros. Ela traz ali depois um registro relacionado à quantidade de acidentes, né? Então, desde 97, essa empresa não tem acidentes, mas trouxe ali a ficha de relatório e análise da investigação e de incidentes, caso venha a acontecer, e até um formulário para abertura de CAT. Depois ela apresentou uma conclusão. Pessoal, essa conclusão, ela só verbalizou, ela não escreveu nada, né? Ela falou, olha, o meu projeto foi desenvolvido na empresa tal, eu chego no final ali fazendo a conclusão que a empresa precisa desses itens. Ela recomendou, né, um treinamento de brigada que a empresa não tinha, recomendou algumas especificações aqui que eu não vou citar, que a gente está gravando, mas ela fez ali uma apresentação oral, né, basicamente ali fazendo o seu fechamento relacionado ao projeto. É o que a gente chama de síntese, a conclusão. Beleza? Cara, muito bom. Pessoal, eu vou tirar aqui o compartilhamento da minha tela, só para a gente voltar aqui para um tema mais voltado ao plano de oferta. Pessoal, alguma dúvida, gostaram? Se vocês quiserem, eu mando esse material para vocês também, tá bom? Se for possível, se o professor puder mandar, né? Primeira coisa, assim. Legal. Assim, cara, professor, não tem nem palavras para te falar, viu, Conrado? Professor. Então, isso que eu ia falar mesmo. Não teve esse direcionamento, cara. Então, cara, hoje fluiu tudo, para mim, pelo menos. Pô, bacana. Fico feliz, pessoal. Sim. Não, com certeza, professor. Das palavras do Thiago, eu faço as minhas também, porque fantástico. Mesmo que a gente já teve aula, né, a gente fica meio perdido, né, a gente não sabe como começar, né, porque depois que começa realmente fica um pouco mais fácil, né, mas a gente tava aí com essa dificuldade, né, e depois dessa aula aqui, tipo, é como se tivesse tirado a venda dos nossos olhos, né, então deu uma bela facilitada. Muito obrigado mesmo, né? Além da explicação, ficou tudo mais claro para a gente. Beleza. Pessoal, eu só posso encerrar a gravação aqui e a gente pode, claro. Fechamento da aula, beleza? Muito obrigado, muito obrigado a todos e até a próxima aula, pessoal.